Você já ouviu dizer que o terapeuta da TCC não ocupa uma posição neutra na sessão? Pelo contrário, ele assume uma postura ativa e colaborativa no processo terapêutico, reconhecendo que a relação terapêutica é um instrumento ativo de mudança. É nesse contexto que entra uma técnica potente e muitas vezes mal compreendida, a autorrevelação. Mas antes de refletirmos sobre essa técnica, sejam bem-vindos à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Quando falamos de autorrevelação, estamos falando de um compartilhamento estratégico de informação. Ou seja, não se trata de falar sobre o terapeuta em si, mas da função clínica que essa intervenção exerce dentro do processo terapêutico. Quando bem utilizada de forma intencional e estratégica e com uma função terapêutica específica, a autorrevelação pode modelar comportamentos mais adaptativos, como aceitação e autocompaixão, além de promover um ambiente de segurança, empatia e abertura emocional. Ao se autorrevelar, o terapeuta pode comunicar algo fundamental. Vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma experiência humana possível de ser vivida, reconhecida e integrada. Ao fazer isso dentro da relação terapêutica, ele ajuda o paciente a se aproximar da própria experiência com menos julgamento e mais abertura. A autorrevelação é quando o terapeuta compartilha algo de si na sessão, um pensamento, uma emoção, uma reação ao paciente ou até uma experiência pessoal. Mas aqui está um ponto central: não se trata de espontaneidade sem direção. É uma intervenção orientada por objetivo, timing e conceitualização. Embora seja amplamente desenvolvida na psicoterapia analítica funcional, a FAP, ela é totalmente compatível com a TCC, justamente porque a TCC também reconhece a importância da relação terapêutica, da validação e da experiência emocional no processo de mudança. Ou seja, não é apenas o que você aplica na intervenção, é como você se coloca à disposição na intervenção, as suas atitudes. E quando falamos de autorrevelação, podemos pensar em dois caminhos principais. O primeiro é a autorrevelação imediata, que acontece no aqui e agora da sessão, quando o terapeuta compartilha como está sendo impactado pelo paciente naquele momento. Ao dizer, por exemplo, consigo sentir o peso dessa experiência enquanto você fala, ou posso sentir com você a intensidade emocional dessa situação. O terapeuta está ampliando a experiência emocional do paciente, validando o que ele vive e modelando um contato mais saudável com as emoções. Aqui a autorrevelação também pode ser utilizada em confrontação empática, especialmente com pacientes mais evitativos, passivos ou com padrões interpessoais disfuncionais. E sobre esse tema já temos um vídeo aqui no canal. O segundo caminho é a autorrevelação histórica, quando o terapeuta compartilha algo da sua própria trajetória que dialoga com a experiência do paciente. Nesse caso, a função pode ser normalizar, validar de forma mais profunda, instalar esperança ou até flexibilizar crenças rígidas. Um exemplo clássico é quando o paciente sente vergonha por fazer uso de medicação e o terapeuta, de forma cuidadosa, compartilha que também já precisou desse recurso, contribuindo para reduzir o estigma e ampliar a aceitação e o compromisso com esse cuidado. Ou ainda quando compartilha uma experiência de enfrentamento, não para se colocar como um modelo ideal, mas para mostrar que mudanças são possíveis. Mas aqui entra um ponto fundamental. Autorrevelação não é falar da própria vida sem critério, não é transformar a sessão em uma troca de histórias, nem buscar conexão a qualquer custo. A sessão continua sendo sobre o paciente, sempre. Quando aplicada de maneira inadequada, essa técnica pode gerar alguns efeitos. Pode soar como arrogância, invalidação, excesso ou até provocar rupturas no vínculo. Por isso, antes de qualquer autorrevelação, a pergunta central não é eu quero compartilhar isso, mas sim, isso ajuda o paciente aqui e agora? Entre os principais riscos clínicos estão o excesso, que faz a intervenção perder sua função terapêutica, o tom inadequado, que pode soar como arrogância ou invalidação, o timing inadequado, que pode interromper ou prejudicar o processo, e a falta de objetivo, que transforma a autorrevelação em ruído e não em intervenção. Um exemplo clássico de risco é compartilhar uma superação de forma inadequada, podendo levar o paciente a pensar: se ele conseguiu e eu não, o problema sou eu. E é exatamente por esses pontos que a autorrevelação se conecta com a competência clínica. Utilizá-la exige uma boa conceitualização de caso, sensibilidade ao timing, regulação emocional do terapeuta, clareza de objetivo e presença real na relação. No fim, não se trata de usar ou não usar a autorrevelação,
mas de saber quando, como, quanto e com qual objetivo utilizá-la. E por isso, eu quero te sugerir algumas perguntas para aprofundar essa reflexão na sua prática clínica. Quais são os limites que você considera fundamentais quando pensa em autorrevelação com seus pacientes? Como que você decide o que compartilhar e principalmente o que não compartilhar? Em que momentos esta estratégia já favoreceu respostas mais adaptativas? O que na prática te mostrou que essa intervenção foi útil? E olhando para você como terapeuta, como você se sente ao se autorrevelar em sessão? Isso fortalece o vínculo ou em alguns momentos também te coloca em contato com desconfortos importantes? Porque no fim, a autorrevelação não fala apenas sobre técnica, ela também fala sobre o terapeuta que você é e está se tornando na sua prática. Quando bem aplicada, pode fortalecer o vínculo, aumentar o engajamento, promover validação emocional e favorecer mudanças importantes na forma como o paciente se relaciona consigo mesmo e com os outros. Mas isso só acontece quando deixa de ser sobre o terapeuta e passa a ser de fato uma ferramenta a serviço do processo do paciente juntamente com o terapeuta. E essa percepção clínica pode ser construída principalmente no próprio processo terapêutico do terapeuta e em supervisão baseada em competências. Um espaço que proporciona reflexão clínica e análise cuidadosa da própria atuação terapêutica. Espero que esse conteúdo contribua para o desenvolvimento da sua prática terapêutica e cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!